Agora eu quero te mostrar um problema que está acontecendo nessa mensagem que pede para o usuário fazer login para ver as frases. Qual o problema é esse? Olha só, observa que a mensagem é exibida enquanto o usuário não está logado. Esse é o comportamento desejado, nenhum problema até aqui. Por que essa mensagem é exibida quando o usuário não está logado? Ela é exibida porque dentro da função showAppropriatedNavLinks, que lembrando é um callback que é executado toda vez que a página é carregada ou o status de autenticação do usuário muda, dentro dessa função existe um if que especifica que se não houver usuário, ou seja, se o usuário não está logado, um H5 deve ser criado e armazenado em login message. Esse H5 recebe esse conteúdo textual que pede para o usuário fazer login. Essas classes são adicionadas no H5 e logo após isso, o H5 é inserido no DOM dentro de Phrases Container, que é uma div que contém a UL que vai conter as frases. Então, se você inspecionar essa mensagem, você vê que ela é o H5 que está dentro da div Phrases Container junto com a UL. Porém, se você fizer login, depois de fazer o login com sucesso, e aqui no console você pode ver que o login foi feito, a mensagem pedindo para você fazer login continua sendo exibida. Por que está acontecendo? Porque aqui no código, em nenhum momento está sendo especificado que esse H5 deve ser removido do DOM quando o login é feito. Como que essa mensagem pode ser removida do DOM quando o usuário faz login? Existem várias formas de fazer isso. Em um cenário onde você quer, por exemplo, remover o H5 do DOM, toda vez que essa função for executada, você pode fazer uma verificação se o H5 existe no DOM. Se existir, o H5 pode ser removido. Se não existir, nada acontece. Como que poderia ser essa implementação? Primeiro, você precisa identificar o H5. Então, abaixo da adição das classes, você pode setar um DataJS nesse H5. Esse DataJS pode ser setado com loginMessage.setAttribute, que recebe data-js como nome do atributo e login-message como valor desse atributo. Agora, para que toda vez que essa função for executada, esse H5 seja removido do DOM, caso o H5 exista, primeiro você pode vir abaixo desse console.log e declarar uma const loginMessageExists, que recebe document.querySelector, que recebe o seletor CSS do DataJS login-message. Se o H5 existir, a const loginMessage vai armazenar a referência desse elemento no DOM. Se não existir, a const vai armazenar null. Sendo assim, aqui abaixo você pode inserir if, que recebe loginMessageExists. Se loginMessageExists armazena a referência do H5 no DOM, para remover esse H5 do DOM, dentro desse if você pode inserir loginMessageExists.remove. Antes de testar, só para organizar um pouco mais o código, por enquanto eu vou deixar esses ifs próximos um do outro aqui no começo da função. Como esses ifs não têm relação com o código que insere as LIs no navbar, o fato de eu ter mudado o if de lugar vai mudar em nada o comportamento da função. É só uma questão de organização. Feito isso, você pode salvar. E para a gente visualizar se o H5 de fato está sendo removido do DOM, a gente vai testar o fluxo de login desde o início. Então você pode fazer logout, vou pressionar F5 para a aplicação voltar para o estado inicial de quando o usuário está prestes a entrar. Se você inspecionar o H5, você vê que ele está dentro da div do lado da UL, e se você fizer login, agora o H5 foi removido do DOM e se você fizer logout, o H5 é inserido novamente. Então agora a exibição da mensagem está funcionando como esperado. É importante observar também que no caso em que a página é carregada, não vai haver uma remoção do H5 para em seguida ele ser criado e inserido no DOM novamente. Se aqui dentro desse primeiro if, você inserir um console.log entrou no if, se ao estar deslogado você recarregar a página, a mensagem dizendo que entrou no if não é exibida. Por quê?
Porque como a criação do H5 só acontece aqui no if de baixo, antes desse if not user, essa const login message exists está armazenando no, porque o H5 com data.js login message ainda não foi criado. E da mesma forma, se você fizer login, agora você vê que entrou no if, então o if foi executado, e se você recarregar a página enquanto está logado, a login message exists também armazena no, porque o query selector não vai encontrar no DOM o H5 com esse data.js. Então, essa é uma das formas de remover um elemento caso ele já exista no DOM. Você identifica o elemento através de um atributo e remove esse elemento assim que você confirma que o elemento com aquele exato atributo existe no DOM. Agora, eu quero te mostrar uma forma de fazer a mesma coisa que esse código está fazendo, só que reduzindo ele para uma única linha. Ah, Roger, é só usar ternário, não é? Não, você não deveria usar ternário nesse caso. Por quê? Porque para usar ternário aqui, você faria algo desse tipo. Login message exists é truthy. Se sim, executa login message exists.remove. Se não, faz qualquer coisa. Qual que é o problema desse design de código? O problema é que toda essa expressão do ternário vai retornar um valor e você não está aproveitando esse valor. Se login message exists armazena um valor truthy, toda essa expressão do ternário vai retornar o valor à esquerda dos dois pontos. Isso significa que toda a expressão do ternário vai retornar o valor que a invocação do remove retorna. E você está fazendo o que com esse valor? Nada. Se login message exists armazena um valor false, toda essa expressão do ternário vai retornar o valor à direita dos dois pontos e novamente você está fazendo nada com esse valor. Se você não aproveita o valor que o ternário retorna, não faz sentido usar ternário. Quando que você deve usar ternário então? Você deve usar ternário quando, baseado em uma condição, você precisa obter um valor. E nesse caso você não quer obter um valor, você só está usando uma condição para executar um efeito colateral. Não vai existir aproveitamento de valor. É por isso que não faz sentido usar ternário nesse caso, eu vou remover ele. Porém, tem como você fazer a mesma coisa que esse código está fazendo, só que reduzindo ele para uma única linha. E você pode fazer isso usando uma funcionalidade relativamente nova da linguagem chamada Optional Chaining. Eu vou escrever aqui para você. Optional Chaining. Se você traduzir Optional Chaining, a tradução seria algo como encadeamento opcional. E o propósito dessa funcionalidade é ajudar você a evitar problemas com no e undefined quando você precisa trabalhar com objetos. Lembrando que login message exists pode armazenar um elemento do DOM, e elemento do DOM é objeto. Mas como assim essa funcionalidade vai ajudar você a evitar problemas com no e undefined? Bom, eu vou remover esse comentário daqui e observa o seguinte. A login message exists vai armazenar dois possíveis valores. Ou ela vai armazenar no, caso o query selector não tenha encontrado no DOM um elemento com esse data.js, ou ela vai armazenar um objeto. Que objeto é esse? É a referência do elemento no DOM que o query selector vai retornar caso o elemento exista no DOM. E por causa da possibilidade da login message exist armazenar no, antes de executar o método remove nela, você precisa verificar se ela não está armazenando no. Ou seja, você precisa fazer essa verificação antes de executar o método remove, porque você precisa ter certeza que login message exists não está armazenando no. Porque se você simplesmente remover o if e executar login message exists.remove sem verificar antes se a login message exists está armazenando no, esse erro famoso é lançado no console. O que esse erro está dizendo para você? Não é possível ler propriedades de no lendo remove. Em outras palavras,
Ao ler a propriedade remove, o erro foi lançado porque a const login message exists está armazenando null e nesse null foi encadeado a execução de um método remove. Ou seja, por baixo dos panos, o que aconteceu foi o seguinte, null.remove. Se você executar essa expressão, obviamente o mesmo erro é lançado com a exata mesma mensagem, porque null nem é objeto e muito menos contém um método remove. Então é por causa desse tipo de erro que você precisava inserir aquela verificação com o if antes de executar o remove. Só que agora, ao invés de usar um if para impedir que o remove seja executado caso ele esteja encadeado em null, você pode usar o optional chaining. Como que você usa o optional chaining? Você insere ponto de interrogação e ponto antes de executar o método. Ou seja, você insere o optional chaining, que é esse ponto de interrogação ponto, antes de executar o método no valor que você suspeita que pode ser null. O que vai acontecer aqui? Como agora o optional chaining está sendo usado, se login message exists armazena null, o JavaScript nem vai ler o ponto remove e por isso não vai lançar erro, e toda essa expressão vai retornar undefined. Se você testar esse código, você vê que o erro não é mais exibido, e se você inspecionar a mensagem e fizer login, você vê que o H5 foi removido do DOM, novamente nenhum erro é exibido na aba console, e isso significa que o optional chaining está funcionando como esperado. Então esse é um caso onde através do optional chaining você pode evitar lançamento de erro na sua aplicação e ainda deixar o seu código mais conciso. Existem vários casos em que o optional chaining pode ser útil, mas o fundamento do optional chaining é o que você acabou de ver aqui. Evitar lançamento de erro caso alguma propriedade ou método no seu código tenha sido encadeado em null ou undefined.